Amém? Amém. Que diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, dizendo e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, é um texto muito conhecido de toda a igreja. Nós conhecemos de cor, nós conhecemos a cada história também. E é interessante ressaltar que o Senhor, Ele sempre tem revelado a sua palavra. Se a gente buscar o Senhor, Ele revela a sua palavra, né? Aleluia. Porque a gente assume às vezes uma tribuna, um microfone, e às vezes dizendo: de mim eu não tenho nada, mas a gente temos sim, meus irmãos. Porque nós temos primeiramente o Espírito Santo na nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele mora dentro de nós. Aleluia. E nós temos também a palavra. O salmista disse no Salmo 119, verso 11, dizendo assim: Senhor, eu escondi a Tua palavra. Se eu escondi, eu tenho para oferecer para alguém. Aleluia. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que quando Jesus ele veio a esta terra, o Senhor ele veio para formar discípulos. Ele queria não somente ele fazer a obra, mas ele queria também que pessoas como nós fizéssemos a obra também. Aleluia. E a gente vai observar ali que quando Jesus ele vai chegar numa manhã, numa praia, e ele vai encontrar pessoas ali que estavam passando por dificuldade. A gente vai conhecer a história de Simão, que veio ser chamado depois Pedro. Nós vamos conhecer a história de Tiago, de João. Depois vem vindo os outros discípulos, Mateus, Bartolomeu, Judas, enfim. E a gente vai conhecendo que Jesus ele vai automaticamente formando aqueles homens. A gente vai conhecer que Jesus tinha 3 tipos de discípulos. Jesus tinha os 12, que eram os 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, quer dizer, eles tinham uma missão diferente dos outros. Tinha os 70 também, que a gente conhecemos que Jesus, no capítulo 10 de Lucas, que ele envia os 70 com autoridade, com poder. Tanto é que eles voltam depois da missão de alguns dias falando assim: Senhor, até mesmo no teu nome nós expulsamos demônio. E Jesus não tinha dado a ordem para eles expulsarem demônio, mas Jesus falou que onde eles entraram era para pregar a palavra, para curar enfermos. E eles curando, expulsando o demônio, quer dizer, uma autoridade que não vinha deles mais. E quando eles chegam para Jesus e falam assim: nossa, até no teu nome, Senhor, os demônios eles obedecem a gente. E Jesus olha para eles, e Jesus se alegra no Espírito e diz assim: não se alegrai com isso, mas alegrai-vos antes por ter o seu nome escrito no livro da vida. E Jesus também tinha os 500, os outros discípulos, que andavam juntamente com Jesus. A gente podemos dizer que até mesmo Bartimeu, ele se formou um discípulo também de Jesus, porque quando ele passa a enxergar, a Bíblia diz que ele vai caminhando com Jesus e ele segue ele alegremente. A gente conhecemos também que José de Arimateia, um governador, ele também se tornou um discípulo de Jesus. E eu quero te dizer que a palavra discípulo significa cópia do original. Então, automaticamente, as pessoas que passavam a ser discípulos de Jesus, elas mudavam o seu comportamento, as suas atitudes, o seu caráter. Era tudo moldado através de Cristo, porque eles tinham Cristo como referência na sua vida. Então, automaticamente, o comportamento deles vai mudar agora. Pedro, que era sanguíneo, Pedro, que era um homem nervoso, ele começa a acompanhar o amor de Jesus. A gente conhecemos que João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Só que é interessante que antes disso, ele foi numa cidade juntamente com seu irmão Tiago, e chegando lá, não tiveram uma recepção muito amorosa. E eles chegaram e disseram assim para Jesus: Senhor, vamos fazer que nem Elias, nós vamos orar e vai descer fogo naquela cidade. E o Senhor disse assim para eles: negativo, não é desse jeito.
Se queres ser meu discípulo, tem que amar uns aos outros. Aleluia. Da maneira que eu te amo, você tem que amar eles. Até mesmo aqueles que perseguem. E com o passar da caminhada, Jesus vai mostrando para eles como é que deveria amar um ao outro. Jesus começa a ensinar a graça. A palavra graça significa favor imerecido. E é interessante que Jesus agora ele vai caminhar agora para o final do seu ministério terreno. Quando ele chega ali no Getsêmani. Getsêmani é lugar de prensa. Por isso que a gente vê Jesus suando sangue. Jesus chorando, talvez até lágrimas de sangue. Porque ele sabia o que ele ia passar. E quando Jesus é crucificado, enfim, quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, vai acontecer algo agora que vai abalar a estrutura dos discípulos, dos apóstolos. Tanto é que muitos dos apóstolos agora eles ficam com medo, porque o seu mestre não está mais vivo. Eles esqueceram que Jesus disse assim que no terceiro dia o Pai ia ressuscitar ele. Só que agora os discípulos esquecem da palavra que foi pregada, que Jesus pregou muitas das vezes. A gente vemos até Pedro sendo repreendido por causa disso. E agora cada um deles vai tomar uma atitude. E é interessante que os apóstolos, numa manhã de domingo, Maria Madalena vai lá no sepulcro lá, e quando ela chega, ela encontra a pedra removida. A pedra não estava mais no lugar. Ela vai ter visão de anjo. E de repente o Senhor aparece para ela. E é interessante que Jesus se apresenta primeiramente para a mulher. No Antigo Testamento, a mulher ela só tinha uma forma, assim, que eu posso tentar explicar. Ela só servia para gerar. Não tinha valor. Só que o Senhor, ele entra agora, quando ele vem aqui no Novo Testamento, ele nasce de uma mulher, e quando ele ressuscita, ele apresenta para uma mulher. Aleluia. Ou seja, o Senhor está dizendo, você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que ela chega e fala para os discípulos, para os apóstolos que estavam na casa, e fala assim, ele ressuscitou, eu ouvi. E vai Tiago e João, Pedro e João vão correndo lá. E eles chegam lá, eles veem que realmente a pedra foi removida, eles encontram os lençóis. Só que uma coisa chama a atenção de Pedro e de João, porque o lençol que envolvia a cabeça de Jesus, o lenço, estava num canto dobrado. E isso tem um significado, que o Senhor ele gostou da forma que foi tratado. Então a forma que ele deixa o lenço num canto é dizendo, eu gostei da forma que eu fui tratado. Ou seja, quem é bem tratado, volta. Aleluia. E quando Jesus agora ele fala assim para Maria Madalena, avisa eles que eu vou aparecer no meio deles. Fala para Pedro que eu vou estar com eles. Ou seja, o Senhor estava mandando uma mensagem através de uma mulher dizendo, eu não desisti deles. Fala para eles que ainda é o propósito, é continuar a caminhada e não parar. Só que nesse intervalo, é domingo de manhã, o Senhor agora ele vai ver que tem 2 discípulos que estão voltando para suas origens. 2 discípulos que estão voltando para sua casa. Ou seja, estava regressando daquilo. O Senhor tinha chamado para um compromisso, para uma obra, só que agora eles estão tomando caminhos diferentes. Eles estão voltando para sua casa. Só que é interessante que Jesus ele não desiste fácil de ninguém. O Senhor estava dando uma resposta aqui para nós e para esses 2 discípulos, dizendo, você pode até desistir de mim, mas eu não esqueço de vocês. Eu não desisto de vocês. Aleluia. E é tão interessante que o Senhor vai atrás de 2 discípulos que nem era nem apóstolo. Vale lembrar que apóstolo ele tinha uma missão maior que os discípulos. E agora Jesus vai entrar no meio da conversa, no meio dos 2. E eles estão indo. Aqui, meus irmãos, eu não lembro direito sobre esse 60 estádios, mas eu não lembro se é 3 ou é 6 quilômetros. O Senhor vai andar na caminhada com eles. O Senhor Jesus agora está com todo o poder. Ele poderia dizer, já que virou as costas para mim, deixa ele para lá. Só que quem chamou, ele é fiel para terminar a obra. E quando Jesus se apresenta no meio deles, ele estava tão cego espiritualmente, que eles não viram que Jesus caminhava com eles. E Jesus chega e entra na conversa e pergunta, o que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Porque dava a entender que eles estavam tristes aqui na história. Dava a entender que eles estavam preocupados.
E aí agora eles vão falar para Jesus assim: você é estrangeiro aqui? Você não sabe o que tem acontecido não no nosso meio? Mataram um grande homem. Observe que até esses discípulos nem sabiam direito quem era Jesus, porque ele falou assim: um grande profeta, poderoso em obras diante de Deus, não reconhecendo que ele era Cristo, Filho do homem de Deus. E aí é interessante que Jesus vai começar agora a pregar para eles. Jesus prega de Moisés até o último profeta, falando assim que era misto acontecer isso, que o Filho do homem tinha que vir, mas ele tinha que morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Verdade. E nem com isso aqueles dois discípulos perceberam que Cristo estava andando com eles. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui que está tomando um caminho diferente. Meu Deus. Glória a Deus. Talvez você nem está sentindo mais a presença dele, mas ele continua andando com você. Mesmo você tomando decisões erradas, o Senhor ainda está andando com você. Aleluia. Por quê? Porque você está deixando de andar para onde Ele mandou você andar. Oh, Deus. Você está voltando às origens. Só que o Senhor colocou uma palavra no meu coração essa tarde para dizer assim, tem gente que está andando por caminhos errantes, mas eu não desisti deles, estou andando com eles. O Senhor está dizendo: eu não abro mão de ti. Mesmo que os outros discípulos, como aqui a gente podemos fazer uma analogia, dizendo assim: já era, desfiou esses dois aí também. Os que ficaram mais firmes, que ficaram em Jerusalém, eles falaram assim: esses dois já desfiaram, não tem mais jeito para eles. Só que Jesus, em vez de se apresentar para os apóstolos, Jesus agora começa a se apresentar para esses dois discípulos. É interessante que a Bíblia fala o nome de um discípulo, mas do outro não. Quer dizer, pessoas que aparentemente não valiam nada, meu irmão, que não tinha nome. Mas quem diz que o Senhor está procurando nome? Aleluia! O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adoram o Pai em espírito e verdade. Aleluia! Vamos olhar para nós. Quem somos nós? Nem nome nós temos. Se a gente chegar em algum lugar, ninguém vai reconhecer a gente. Eu, quando era do Ministério do Belém, chegava lá na sede, um monte de obreiros. Os irmãos nem olhavam para mim. Eu te conheço. Agora, se chegasse lá um pastor famoso, todo mundo conhece. Só que Jesus, eu volto a dizer, ele não olha para nomes, mas ele olha para pessoas. Ele conhece aqui dentro. E Jesus agora começa a conversar com eles. E eles param de se conversar e começam a ouvir a voz de Jesus. Só que Jesus está caminhando com ele, minhas irmãs. Só que eles não estão vendo que Jesus está andando com eles. Quando Jesus, antes de morrer, eu tenho certeza que quando Jesus falava, pregava, ensinava, ele sentia a alma deles pegar fogo. Porque a palavra do Senhor, ela é fogo consumidor. Só que agora eles estão tão desapercebidos que eles não estão nem sentindo mais aquela presença gostosa do Senhor Jesus. É verdade, Jesus. Olha bem, quantos crentes que não chegam na igreja do Senhor, glória a Deus, o culto acontece e você não sente nada, e você às vezes quer até colocar a culpa em pregador, é verdade, quer criticar quem dirigiu o culto. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. A palavra culto significa entrega. E eu te pergunto, você vai entregar o que e para quem? glória a Deus. Se você veio entregar o culto para o pastor, perdeu tempo. Agora, se você veio entregar culto para Deus, você não perdeu tempo. Glória a Deus. Talvez você fale assim: mas e o meu sacrifício? Eu tenho sacrificado na presença de Deus. Sacrifício, a palavra sacrifício significa aquilo que sobe. Então o meu e o teu sacrifício não pode ficar aqui. Nós temos objetivo. Eu, quando saio de casa, eu falo: Senhor, meu maior propósito é te adorar. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Eu não estou preocupado com quem vai pregar.
eu não estou preocupado se eu vou pregar. Eu quero te adorar, Senhor. Aleluia, Deus. A nossa maior oportunidade não é quando você pega o microfone. A maior oportunidade é quando a gente consegue chegar aqui neste lugar para adorar o Senhor. Glória a Deus. E Jesus vai vendo que agora eles estão chegando na aldeia chamada Emaús. E quando eles chegam na aldeia Emaús, os discípulos falam assim: chegamos na nossa casa. Dá a entender que eram irmãos. E aí eles pegam e Jesus faz de propósito: vou passar direto. Não vou me autoconvidar para entrar na casa deles. Eu me convidei para entrar na casa de Zaqueu, mas na casa deles eu não vou. Só que o costume judaico é assim: eles não deixam o outro dormir fora, no estrangeiro. Eles são acolhedores. Então Jesus, ele vê uma oportunidade. Ele fala assim: eu tenho certeza que eles ainda vão me chamar para entrar, mesmo eles não me conhecendo, mesmo sem perguntar o meu nome, eles vão me chamar. Olha que interessante que Deus me dá agora. Aleluia. Nem o nome eles perguntaram para aquele estrangeiro que era Jesus que estava andando com eles. Verdade. Porque se eles tivessem interesse, eles iam falar: como o senhor se chama? Mas nem o nome eles quiseram saber. Dá a entender aqui que eles estavam depressivos, minhas irmãs. Que eles viram seu mestre falhar na lógica deles. Só que não foi isso. Se o Senhor não tivesse ido lá na cruz, se humilhar por nós, derramar a última gota de sangue dele. É interessante que todo aquele que tocava na cruz, os judeus não tocavam porque senão eles eram malditos. O sangue de Jesus tocou na cruz por nós, Glória a Deus. se fazendo maldito por nós. Isaías capítulo 53 diz que Deus se agradou em morrer ele pelos nossos pecados. Glória a Deus. Quando Jesus falou assim: Pai, tu me abandonastes, ou seja, cadê a presença do Pai que eu não estou mais sentindo? Naquele momento, o Senhor, ele agradou o Senhor Jesus pelos nossos pecados, e o Senhor virou de costa para não ver o sofrimento do Filho. Glória a Deus. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ou seja, se Jesus não faz isso, meus irmãos, nós não tínhamos direito à vida eterna. Tem muita gente que fala assim: quando eu chegar no céu, eu vou ver rua de ouro, vou ver praça, vou ver a árvore da vida. Mas você está esquecendo do principal. Você tem que ter o desejo de ir para o céu, não por causa disso, que você não vai sujar o pé no barro. Mas você tem que ter o desejo de saber: eu vou para o céu porque eu vou ver o meu Senhor Jesus. Aleluia! Quando o diácono Estevão ele foi apedrejado, a Bíblia diz assim que ele olhou para os céus. Ele sendo apedrejado, ele olhou para os céus. Por quê? Porque ele sabia: eu vou me encontrar com ele agora. Ele não reagiu. Hoje o que a gente mais vê é crente reagindo. Isso não é papel de crente. Não é. O Senhor Jesus, ele compara nós com a ovelha. A gente não vê ovelha brigando com ninguém. A gente não vê ovelha brigando com outro animal. Só que o diácono Estevão, ele está sendo apedrejado. Só que ele fala assim: meu alvo não é a terra, meu alvo é o céu. Quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos. Aleluia, Jesus. E além dele ver o céu aberto, ele vê Cristo em pé. Só que a Bíblia diz em Atos, quando Jesus ele foi para os céus, ele sentou à destra. Só que é interessante que Estevão vai ver ele em pé. Por quê? Se eu vejo que está chegando alguém, eu vou ficar de pé para receber. Aleluia, Jesus. Ou seja, ele ficou em pé para receber Estevão. Glória a Deus. Aí tem crente que quer ir para ver rua de ouro. Meu Deus! Tem coisa melhor lá do que rua de ouro, te garanto. E quando ele entra dentro da casa, que eles convidam ele, aí o Senhor só fica só observando. Nosso Jesus é muito educado. Ele não falou: estou com fome, vocês têm alguma coisa? Não. Eles pegaram, montaram a mesa. Quem sabe não fizeram pão, fizeram aquele banquete. E aí um olha para o outro e fala assim: pode orar?
Vamos dar honra para o Senhor. O Senhor honra nós com a oração do Senhor. E acontece algo que abre os olhos deles. Aleluia! E eu creio que vai abrir os teus olhos. Grande Deus. O Senhor vai pegar o pão, Ele vai levantar. E quando Jesus ele faz a ceia, a Bíblia diz que Ele surpreende os seus discípulos, porque Ele pega o pão, levanta para cima e no partir do pão, Aleluia. no partir do pão, eles viram que era Cristo. Um ato que parece simples, só que a Bíblia diz que no partir do pão, um ato simples, eles reconheceram que era Cristo na vida. Alguns estudiosos falam assim que eles viram a mão furada. Glória a Deus. Só que é tão interessante que Cristo faz isso de propósito. Cristo não se apresentou, mas no partir do pão, está dizendo aqui que quem tem intimidade sabe o que já viveu com Ele. Glória a Deus. Eu estou pregando para pessoas que já teve muita intimidade com Ele e está perdendo. Aleluia. Pessoas que quando dobrava os joelhos sentia glória na sua casa. Pessoas que quando pegavam o microfone a glória descia. O Senhor está falando contigo nesta noite. Eu não abro mão de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando de uns 2 discípulos que só no partir do pão perceberam que era Ele. Discípulos mais distantes. Quem sabe fazia parte dos 70 ou dos 500. Mas eles perceberam que no partir do pão, o Senhor se revelou a eles. Glória a Deus. É tão lindo, meus irmãos, que quando eles percebem que é Cristo, eles começam agora a falar um para o outro. Por isso que quando ele pregava de Moisés, ao último profeta, o nosso coração ardia. Ou seja, não sentia a presença, mas o coração ardia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não abre mão de você. Glória a Deus. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Obrigado, Senhor. Você deixou de fazer a diferença. Talvez você falou assim: o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não vem mais atrás de mim. Vou para minha casa. Vou para o meu pensamento. Vou fazer o que eu quero. Só que o Senhor está indo atrás de você. E está dizendo: volte para Jerusalém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jerusalém é centro religioso. Automaticamente é centro da adoração. E quem desce de Jerusalém e vai para uma das aldeias, ou seja, ele estava no topo e agora está descendo. Só que o Senhor, Ele desce junto. O Senhor, Ele faz questão de, naquelas terras da Palestina, cheia de poeira, não tinha asfalto, sujar suas sandálias de poeira, mas Ele vai junto com eles. O Senhor não se importa, mas o Senhor, Ele vai atrás de cada um. Aleluia, Jesus. Lembra que Ele contou uma parábola sobre as 99? Ele deixa 99 no deserto, guardada, mas Ele vai atrás de uma. Quem tem 99, perdeu uma, ele continua com 99, ele continua com muitas ovelhas, mas ele vai questão de ir atrás daquela. E o Senhor está indo atrás de você nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. É noite de você voltar a ter comunhão com Ele. É noite de você sentir a presença dEle novamente. É noite de você que talvez não chora mais na presença dEle, começar a chorar de novo. Não é vergonhoso chorar na presença de Deus. O Senhor, Ele te chama nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor, Ele quer te trazer novamente para Jerusalém. Jerusalém é aqui. Aqui é Belém, é casa do pão. Aleluia. Aqui é Betel, é casa
de Deus. O Senhor te chama nessa noite. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, porque isso é um particular. Porque o Senhor não expôs ninguém. O Senhor Jesus, quando ele se apresenta à tarde, no domingo à tarde, os discípulos já estavam lá. Só que é interessante que ele se apresenta, ele não fica falando: olha, eu fui atrás desses dois. O Senhor não jogou na cara de ninguém. Mas os dois, quando chega e se reúne com os apóstolos, ele diz assim: ele ressuscitou de verdade, porque ele apresentou lá na nossa casa. Aleluia. E casa, meus irmãos, fala aqui, ó, é coisa secreta. É só você e Deus. Glória a Deus. Nós temos 3 altares. Nós temos esse altar, que é o altar congregacional, que todos fazem parte. Nós temos um altar chamado também em casa, que é o altar da adoração em casa. E temos um altar particular, esse que ninguém vê, Diácono Marquinhos, que é aqui, ó. Esta é a casa. O Senhor sabe como é que anda essa casa aí dentro. O Senhor sabe como é que anda esse altar aí dentro. E é interessante que altar, meu irmão, tem uma coisa interessante. Altar, dentro de nós, é como se fosse uma cadeira. Então pode ser que essa cadeira, que é o seu altar dentro de si, pode ter alguém sentado aí que é o Espírito Santo, ou ela está assim, ó. E eu estou pregando para quem está assim, ó. O Espírito Santo não está mais ali. Mas nesta noite o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer voltar a reinar na tua vida. Ele quer te dar um renovo que você nunca teve na vida. Ele quer te dar experiências que você até hoje não teve na vida. Ele quer te remir nesta noite. Ele quer te dar um banho de sangue e falando: filho, não importa o que você fez, eu te perdoo. Não importa o que falaram de você, não importa o que estão falando de você, o Senhor está falando: eu te perdoo, filho, mas volta para mim. Volta para Jerusalém. Aleluia. Volta para Jerusalém. Volta a ser o centro da adoração. Nós vivemos uma coisa. Nós temos que ter uma vida cristocêntrica. O que é isso? Cristo está no meio e eu estou em volta dele. O sol, antigamente os cientistas achavam que o sol, ele contornava a Terra. Depois descobriram que é o contrário. O sol é o centro luminoso e a Terra, que não tem luz, está em volta do sol. Esse é o convite que o Senhor te faz nesta noite. Volto a dizer, não vou chamar ninguém aqui à frente, porque isso é particular. Você sabe como é que você anda. Você sabe como é que está aí dentro. Você e Deus. Só que o Senhor tem um convite para você. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta aí. Se abrir, e eu cearei contigo. Salmo 23 diz assim: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. O Senhor quer ter experiência com você. Volte para Ele. Glória a Deus. Já que um dia, Senhor.